Boas-vindas a este nosso mergulho nas origens super complexas e, sinceramente, fascinantes da Reforma Inglesa. Sabe, a gente se acostuma muito com aquela narrativa tradicional que foca só nas fofocas da corte, naquelas manobras intermináveis de reis e rainhas, mas a história real vai bem mais fundo do que isso. Hoje, a gente vai ver como a autoridade histórica da Igreja foi, na verdade, derrubada por um ataque duplo, um verdadeiro movimento de pinça. De um lado, a fé popular ganhando uma voz totalmente nova. Do outro, a força bruta e pragmática do Estado operando sem piedade. É literalmente uma história de como palavras simples e leis duríssimas se juntaram para reescrever o mundo como a gente conhece. Bom, a nossa agenda de hoje, para entender essa junção histórica, passa por 5 pontos rápidos. Primeiro, as duas frentes da reforma da Igreja. Segundo, o Novo Testamento de Tyndale. Terceiro, o Antigo Testamento inglês. Quarto, Henrique VIII apertando o cerco contra o clero e, por fim, o início da ruptura com Roma. Ponto 1. Duas frentes da reforma da Igreja. A partir ali da década de 1520, a Igreja inglesa começou a sofrer uma pressão inédita vindo de lados completamente diferentes da sociedade. Olha só, regras que existiam há séculos e pareciam intocáveis estavam começando a ser duramente questionadas. O celibato clerical, por exemplo, que era aquela proibição rigorosa de padres se casarem, era uma delas. E o detalhe mais importante aqui é que essas discussões não estavam mais presas em salões de teologia, não. Elas chegavam no dia a dia do povo. Isso deixou o terreno super fértil para que novas ideias de reforma realmente ganhassem tração na população. E a situação toda ilustra perfeitamente o que a gente chama de narrativa de via dupla. Imagina duas forças gigantescas agindo ao mesmo tempo, mas por motivos opostos. De um lado, na base da sociedade, a gente tem a reforma teológica, a missão genuína do William Tyndale, movida puramente por fé, de levar a Bíblia para as massas. E lá do outro lado, no topo da pirâmide, a pura jogada política, as extorsões legais do rei Henrique VIII. O rei estava atrás de poder, pragmatismo e, claro, muito dinheiro no bolso. É um ataque simultâneo vindo da devoção mais profunda e da ambição política mais fria. Vamos para o ponto 2, o Novo Testamento inglês de Tyndale. Entrando de cabeça nessa frente teológica, a publicação do Novo Testamento no ano de 1526 foi muito, mas muito mais do que um marco literário. Foi um ato de rebeldia pura e direta. Porque o Tyndale não estava lá só para traduzir palavras ao pé da letra. O grande objetivo dele era pegar aquele jargão teológico super denso e transformar em algo que o trabalhador comum pudesse entender. Ele literalmente driblou o vocabulário que dava poder exclusivo para a instituição da Igreja. Um exemplo clássico disso, a palavra grega metanoia. Em vez de traduzir como fazer penitência, o que na época significava, na prática, ir lá e confessar seus pecados no ouvido de um padre, ele traduziu como arrependimento, ou melhor, uma virada real na mente e no coração em direção a Deus. Isso mudava o foco, tirando o peso dos rituais institucionais e focando num pacto direto baseado no amor. Um verdadeiro divisor de águas. Mas manter a pureza dessa tradução era uma dor de cabeça constante. Tyndale era tão obstinado com a precisão do texto que ele entrava em embates fortíssimos até com outros reformadores que tentavam ajustar o texto para suas próprias visões. Teve o caso de um homem chamado George Joy, que fez algumas edições sem permissão. Ele simplesmente foi lá e mudou a palavra ressurreição para vida após esta vida. Para o Tyndale, isso não era só um deslize, era uma corrupção inaceitável do texto sagrado, um texto pelo qual ele estava literalmente arriscando a própria pele. O que nos leva ao ponto 3, o Antigo Testamento em inglês. Mesmo sendo um homem caçado e forçado a fugir da Inglaterra, o Tyndale expandiu seu trabalho super perigoso em 1530, começando pelo Pentateuco. E prestando atenção nas palavras do próprio Tyndale daquela época, a gente consegue sentir a paixão crua e a raiva também. Ele já tinha sido rejeitado pessoalmente pelo bispo de Londres, então ele nutria um desprezo gigantesco pelo alto escalão eclesiástico. Quando ele chama os clérigos de hipócritas maliciosos e astutos que mantêm o mundo na escuridão só para governar as consciências do povo, uau! Isso não é só uma discordância teológica. Eram projéteis disparados direto contra o coração da autoridade da Igreja. E ele queria ir além de só traduzir, ele queria ensinar a lei de forma independente. Para isso, ele passou uns passos bem claros para os leitores comuns interpretarem aquelas histórias mais complexas. Primeiro, busque a lei, entenda o que Deus comanda. Segundo, busque as promessas, o pacto de misericórdia. E terceiro, busque exemplos nas histórias que sirvam de alerta ou de conforto. Essa estrutura era simplesmente genial. Na prática, capacitava qualquer leigo a entender a Bíblia sozinho, contornando a necessidade de qualquer padre como intermediário. Chegamos então ao ponto 4,
Henrique VIII aperta o cerco contra o clero. Aqui a gente muda para a frente política e vamos ver como o rei, que estava numa busca desesperada por um herdeiro homem e pela anulação do seu casamento, resolve atacar a igreja de cima para baixo. A arma escolhida pelo Henrique foi o pramunire. É um jargão jurídico antigo, baseado em estatutos do século XIV que estavam quase esquecidos. A lei dizia basicamente que o Papa não podia interferir nos direitos da coroa sobre o clero. O rei pegou essa regra empoeirada e transformou numa arma devastadora, acusando falsamente todo o clero inglês de ter servido a uma potência estrangeira. E o preço do perdão? 100.000 libras. Pensa nesse valor absurdo para o século XVI. É de cair o queixo. Esse foi o montante exigido da província de Canterbury, lá em 1531, como um perdão por esses crimes totalmente fabricados. O clero estava, na prática, sendo feito de refém financeiro e forçado a comprar a própria segurança. Passo 5. O início da ruptura com Roma. Porque toda essa extorsão assustadora não era só para encher o cofre do rei. Era um movimento extremamente calculado. Henrique queria provar que a supremacia real não era um blefe, mas uma realidade implacável. O golpe de mestre político que consolidou tudo isso foi a chamada Súplica dos Comuns. Esse documento, que foi escrito por Thomas Cromwell lá em 1529 e apresentado no parlamento em 1532, pegou toda aquela frustração acumulada do povão contra os privilégios dos padres e canalizou politicamente. Usando a raiva popular como uma alavanca gigante, a coroa encurralou os bispos e arrancou a independência legislativa da igreja dentro da Inglaterra, num evento que ficou conhecido como a submissão do clero. Então, acompanhando a cronologia dos eventos, tudo se encaixa direitinho e a gente vê o tal do movimento de pinças se fechando. Entre 1526 e 1530, as traduções ilícitas do Tyndale estavam desmanchando o controle teológico lá na base da sociedade. Ao mesmo tempo, logo na sequência, em 1531 e 1532, a legislação brutal do Estado estava arrancando a autonomia política e financeira da instituição pelo topo. A igreja não tinha para onde escapar. O que deixa a gente com uma questão fascinante, né? Como é que uma aliança não intencional, sem nenhuma combinação prévia, entre a fé apaixonada de um tradutor clandestino e a força bruta e extorsiva de um monarca, conseguiu derrubar para sempre séculos de autoridade religiosa? Essa dinâmica toda prova que, quando ideias transformadoras na base da sociedade encontram, mesmo que por acaso, a ambição no topo do poder, o mundo inteiro pode mudar para sempre. Fica aí um conceito muito interessante para a gente observar nas dinâmicas de poder até os dias de hoje. Um grande abraço e até a próxima.